O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nova tabela de divisão do fundo eleitoral. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com um especialista em direito eleitoral, Alexandre Rolo. Doutor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia. Boa noite aos espectadores da Jovem Pan News. A gente está falando de um recurso que foi aprovado depois de muito vai e vem, de quase 5 bilhões de reais para serem distribuídos para essas campanhas eleitorais. O que traz essa nova tabela? Acho que o primeiro ponto a ser destacado, Lívia, é que no Brasil nós temos um financiamento misto das campanhas eleitorais. Então, nós temos uma parte do financiamento das campanhas advém de recursos públicos e a outra de recursos privados. Na parte dos recursos públicos, nós temos um fundo relativamente novo, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, hoje na casa de quase 5 bilhões de reais, 4,9 bilhões de reais, e o que nós temos de novidade é que, recentemente, saiu hoje, entre hoje e ontem, saiu lá no TSE uma nova tabela com a divisão desse dinheiro. Então, desses 4,9 bilhões, para quanto que vai receber cada partido? Houve aí uma redivisão por conta do aumento do repasse para o partido Agir, que é o antigo PTC. Ele passou a receber uma fatia maior desse bolo e, com isso, outros partidos tiveram uma redução das suas respectivas participações. E aí o partido é obrigado a usar todo esse dinheiro, doutor? E o que acontece se sobrar? Não é obrigado a utilizar. O que acontece se sobrar é que precisa devolver, então, para o Tesouro Nacional. Esse dinheiro é um dinheiro que vem do Tesouro Nacional. Se o partido utilizar o valor todo, ok, é para isso que serve, é para o financiamento das campanhas eleitorais, mas se o dinheiro sobrar, ele tem que ser devolvido, então, para o Tesouro Nacional. Sempre lembrando que, quando a gente fala desses 4,9 bi, vai, então, uma parte para cada partido, de acordo com critérios existentes na lei de divisão. Então, tem partido que recebe mais, tem partido que recebe menos, e essa divisão entre os candidatos de cada partido é uma divisão interna. Então, isso é importante também que se diga. Agora, o senhor já explicou no início da nossa entrevista aqui, doutor, que há dois aspectos na distribuição desses recursos para campanhas eleitorais e me vem à memória uma discussão muito antiga da retomada do financiamento de campanha por parte de CNPJs, por parte de empresas, como forma de reduzir o valor a ser investido, a ser pago pelos cofres públicos. Essa discussão continua bastante quente, né? É perfeito, Lídia. Na verdade, no passado, nós tínhamos também o financiamento misto, mas no passado a parte do financiamento de recursos privados era maior do que o financiamento público, porque nós tínhamos o chamado financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Então, empresas faziam doações para as campanhas eleitorais e a grande maioria do recurso vinha justamente do financiamento empresarial. O Supremo Tribunal Federal, então, derrubou esse financiamento, chamado financiamento empresarial, proibiu as doações de pessoas jurídicas e, com isso, o que o Congresso Nacional fez foi apresentar aí uma alternativa ao financiamento empresarial. Então, no lugar do financiamento empresarial, entrou esse chamado FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, hoje, repito, na casa de 4,9 bi, veio justamente em substituição ao financiamento empresarial. Muitas pessoas defendem um retorno, eu sou uma dessas pessoas que defende o retorno do financiamento empresarial, não nos moldes do passado, com maior controle, talvez com alguma limitação um pouco maior em relação às doações. Então, a empresa não poderia, por exemplo, doar quanto ela quisesse, teria um limite, 50 milhões, 100 milhões, 20 milhões, o número eu não sei exatamente qual seria. Teria aí também a proibição, por exemplo, de uma mesma empresa financiar 2 candidatos diferentes. Não tem sentido. Você tem 2 candidatos no segundo turno e a empresa financia os 2. Não tem sentido. Então, no meu ponto de vista, precisaria haver aí uma concentração. Então, a empresa opta por um dos candidatos e poderia doar com maior controle para a gente evitar situações como a do Petrolão.
Agora, doutor, rapidinho para a gente fechar, em que os partidos costumam usar esse dinheiro? Quais são os gastos? E o senhor imagina que esse ano, com o fortalecimento das redes sociais, os partidos devam investir mais nas estratégias digitais, no impulsionamento de páginas? Se é que isso é permitido, né? O senhor pode nos informar, mas o senhor imagina que haveria um foco aí na estratégia digital de campanha? Me parece que você matou a charada, Vitor. Se fosse eu o partido, se fosse eu o presidente do partido, certamente eu focaria esse investimento na campanha digital. Eu acho que a campanha digital é uma campanha que tem muito maior penetração. Hoje em dia, por exemplo, eu poderia ter um comício em praça pública, mas ao invés do comício em praça pública, eu gravo um vídeo de 30 segundos, faço o impulsionamento desse vídeo nas minhas redes sociais e eu atinjo muito mais pessoas, muito mais eleitores. Então, se fosse eu o presidente do partido, certamente focaria grande parte desses recursos nas campanhas digitais. Pois bem, queremos agradecê-lo, doutor Alexandre Rolo, especialista em direito eleitoral, pelos esclarecimentos. Uma ótima noite. Boa noite a todos, foi uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece.